E hoje a convidada é a Escola Campos Sales, que também transformou algumas coisas importantes do que, enfim, como em geral funciona uma escola. E aí quem vai contar para vocês hoje sobre isso é a Mara Lúcia. Ela foi professora da escola durante muitos anos, 20 anos. E quem vai conversar com a gente, fazer essa interlocução, é a Helena Freire Veforte, que concebeu, junto com a Lilian, que também está aqui, o educativo dessa Bienal. Então, a ideia é que antes a Mara Lúcia fale, uma meia hora, depois a Helena, e a gente abre para a conversa. Boa noite. Eu estou aqui com muito prazer para falar de uma coisa que é uma das paixões da minha vida e faz parte do meu projeto de vida. Estou representando o convidado, que é o diretor que foi da escola durante 23 anos, acho, 23 anos, e não pôde comparecer. Então, é uma grande responsabilidade para mim estar aqui falando em nome dele. E, para começar, eu começo a falar já. Eu coloquei aqui nesse slide um pedaço de uma crônica do Rubem Alves, que foi, na verdade, quem inspirou toda a mudança que a gente fez lá, por onde a gente ficou conhecendo a Escola da Ponte, foi através de um livro dele, e a gente criou um jardim. Era um sonho mudar a alternativa, mudar a forma de trabalhar dentro da escola, para que as pessoas, todas elas que vivem dentro da escola, fossem felizes, que aquilo deixasse de ser uma gaiola, que o Rubem Alves também, em outros momentos, fala das escolas como gaiolas. Então, por isso que eu coloquei essa frase aí. E o projeto nasceu mesmo de um sonho, num sonho que sonhamos juntos, muitas pessoas, né? E expandiu para a comunidade. O que acontecia dentro da escola? Era um ambiente extremamente violento, né? Onde ele conta que eram 5 a 6 brigas por dia, dentro da escola e fora dela também. As brigas expandiam para fora da comunidade, às vezes vinham da comunidade para dentro, e aquilo mexia com todo mundo. Os professores que iam para lá já iam trabalhar com medo, né? O que a gente vai enfrentar hoje? E, dentre todas as violências que aconteciam lá dentro, além das brigas, tinha também a questão da violência que o professor sofria também, e as crianças também, que é o próprio sistema que impõe, e impõe até hoje, né? Aquele excesso de carga de trabalho. Na escola, na época, tinha 4 períodos, então o ambiente não era lá aquelas coisas muito limpinha, porque não dava tempo de limpar, simplesmente. Entre uma turma e outra, você tinha um intervalo, entre um período e outro, você tinha um intervalo de 10 minutos. Né? Na minha visão, hoje, e quando eu entrei lá, quando eu cheguei lá também ainda era assim, o ambiente influencia demais nas relações das pessoas, a relação que cada um estabelece ali dentro, ali naquele ambiente. Bem, como resolver isso? O Brás traz com ele, de uma outra escola que ele trabalhava, 2 ideias, como ele coloca. Tudo passa pela educação e a escola como centro de referência na comunidade onde ela está inserida. O que é isso? Né? Como a escola vai ser um centro de referência se a comunidade não conhece a escola? Uma escola fechada, e o muro ali era muito representativo, porque... Cadê a foto? Eu tive que tirar um pouco. A foto do muro dá para ver bem. Aquele murão mesmo de presídio com arame farpado em cima. Aí, pelo Brás saber
que para a comunidade precisaria estar dentro da escola, ele conta isso em diversos vídeos, não nesse, vamos ver se a gente consegue passar, né? Ele conta que ele corre até hoje, é um dos esportes favoritos dele. Mas ele botava um shortinho e ia correr no meio da comunidade. Ia praticar exercício lá dentro de Heliópolis. Ele conta isso, já me contou várias vezes. E ia chamando as pessoas, vem cá, vamos lá, vai ter reunião do conselho, vamos lá, tem a Escola Campos Sales, né? E nas conversas que eu presenciei com o João Miranda, que hoje é um grande amigo dele, e na época ele era presidente da UNAS, a Unidade dos Núcleos Assistenciais ali de Heliópolis, o João Miranda mesmo ficou falando, esse cara é louco, o que está fazendo aqui, chamando a gente para dentro da escola? Mas aí é nesse momento que as pessoas da comunidade, né, começam a ficar curiosas e entrar para a escola, entrar para o conselho e a frequentar a escola. Pouco tempo depois, o Braspensa começa com mais 2 coordenadoras que chegaram lá logo depois que ele monta comissões de pessoas da comunidade. E essas comissões eram assim, de início, era a comissão de limpeza, para ajudar ali dentro da escola, comissão de manutenção, eram pais e alunos que participavam dessas comissões. A partir dessa participação, essas comissões, essas pessoas que compunham as comissões, ele começa a dar uma espécie de formação social para que eles conhecessem os problemas da escola e de que forma que a gente poderia enfrentar isso, tá? Bem, quando eu chego na escola, nós estamos nesse pé. Um ano depois, toda a violência ali que acontecia dentro da escola, é claro, vinha do ambiente violento em que a comunidade vivia na época. Hoje a gente sabe que já diminuiu bastante, né? Um exemplo dessa diminuição, e uma coisa que me marcou muito no ano que eu cheguei no Campos Sales, porque eu cheguei lá em 98. O Brás já era diretor, já havia uma relação estabelecida com a comunidade já estava lá dentro e já havia uma discussão sobre a cultura da paz. O que é isso? Né? E havia sempre essa conversa, né? Se falava, quando eu cheguei lá, eu ouvia muito falar em cultura da paz. Mas, ao mesmo tempo que a gente ouvia o tempo todo lá se falar em cultura da paz, conforme eu andava no meio dos meninos na sala de aula, era todo dia assim, você viu o presunto da rua de baixo? A violência estava, assim, vulgarizada, né? Banalizada. Era comum. Eu achava aquilo muito esquisito, mas também não tinha a menor ideia de como lidar com isso. E assim vamos caminhando por um ano. A primeira providência que foi tomada, da minha visão, e acho que a do Brás também, ele não costuma comentar isso, mas foi uma mobilização feita dele, como diretor da escola, com a comunidade, para tirar um dos períodos de aula da escola, que era o tal do segundo período, que a gente chamava de período da fome, que era um período que as crianças entravam 11 horas da manhã na escola e saíam às 3 horas, mais ou menos, né? Era 11h10, né? A Célia me ajuda um pouco com essa fala, que é das 11 às 3, mais ou menos. E a prefeitura não servia alimentação. Então, as crianças não almoçavam às 10 horas da manhã, que era uma coisa quase inviável, né? E acredito que nem depois das 3. Lá era servido um lanchinho, assim, era um leite com uma bolachinha, uma coisa assim, bem simplesinha. Isso faz muito tempo, tá, gente? São 23 anos atrás. Então, nesse momento, então, ele consegue mobilizar a comunidade e, via conselho de escola, eliminar o
esse período da fome. Isso não parece para quem está fora da escola, mas contribuiu muito para que as relações já começassem a mudar ali dentro, né? Alguns problemas a gente teve, porque, é claro, o professor teve menos opção para escolher a aula. Tinha o problema do que fazer. Era uma escola inteira de alunos que iam ficar sem escola. Mas foi tudo acomodado, ninguém ficou sem escola, os professores também, sinto muito, mas quem não conseguiu comprar mudou de escola. Quer dizer, tudo tem solução. Mas o impacto e o medo que dá nessa primeira resolução foi para todo mundo. Bom, feito isso, logo no ano seguinte, morre uma aluna nossa, a Leonarda, que era minha aluna, foi o segundo ano que eu estava na escola. Ela é assassinada lá na comunidade. E o Brás e o Orlando, um professor que acessou a escola junto comigo, que também se aposentou esse ano aqui, eles foram no velório e os dois, na volta do velório da menina, foi uma coisa horrorosa, gente. Uma briga lá, porque ela estava com um determinado namoradinho, e o outro, que era traficante, queria ela, e uma coisa meio assim, mataram ela. Bem, o Brás foi lá com o Orlando no velório, que a gente estava na escola dando aula. Sim, não se dispensava aluno para nada. Podia faltar professor, todos os professores. Era um acordo que o diretor da escola tinha com a comunidade. As mães mandavam as crianças e adolescentes para lá e eles não saíam de lá. Podia não ter nenhum professor para trabalhar lá naquele dia, que eles ficavam lá. O Brás teve, eu presenciei isso, épocas dele estar com 4, 5 turmas no pátio da escola, fazendo dinâmicas lá, dramatizações, não sei das quantas, mas ele estava lá com eles e dava um jeito de manter aquelas crianças debaixo de uma certa orientação, né? Não era todo dia, porque também ele não estava lá assim o tempo todo, mas ele fazia isso. Bom, voltando lá, quando eles voltam do velório da Leonarda, ele para na UNAS, conversa lá com as lideranças, e a gente tinha que fazer alguma coisa em relação a isso. Sabe, era uma coisa, uma violência muito escancarada e que atingia a todos. E a posição dele e da UNAS, do João Miranda, foi, não, a proposta era, vamos fazer uma caminhada, botar toda a criançada na rua, depois de uma boa conversa e mobilização, e vamos falar, ó, a gente não aceita mais isso, acabou, chega. Né? Isso não tem nada a ver com cultura da paz. Bem, foi aí que acontece a primeira caminhada pela paz de Heliópolis, que nós já estamos indo para a 20ª. Né? Isso virou um ponto e uma construção feita ali com a comunidade, que começa a perceber que uma educação voltada para o social e qualificada, ela vai contribuir para as lutas deles também, daquela sociedade, daquela comunidade, que, na época, pensavam só em lutar por moradia, que era o grande problema deles, eles passam a lutar pela educação. Eles percebem que a educação vai ajudá-los a ter consciência das lutas e poder brigar melhor, né, pelos direitos sociais. Eu me lembro, assim, quando eu começo a falar, que é até emocionante ouvir o João Miranda falando disso, que está lá com a gente ainda até hoje, do quanto foi significativo para ele, como comunidade, perceber que eles brigavam, só pensavam em brigar por moradia e comida. E ele, como pai de família ali, ele falava, mãe, eu tenho que dar casa e comida para a minha família. E ele percebe que não é só isso, que a educação é um ponto muito especial e importante. Né? Bem, eu posso pegar meu papelzinho para eu não me perder, porque eu não me lembro mais. O que vem a seguir, porque foram muitas emoções.
Eu fiz uma colinha com itens para eu não me perder nessa cronologia. Bem, um pouco depois da morte da Leonarda, da primeira caminhada, eu não me lembro bem se foi nesse mesmo ano ou se foi no ano seguinte, que aconteceu uma coisa horrível também, que foi o roubo de todos os computadores que tinham acabado de chegar na escola. Na época, computadores novinhos. Oi? 21. Sim, essa parte eu lembro. Eram 21 computadores no laboratório e foram roubados, né? O Brás, assim, além do boletim de ocorrência que ele teve que fazer, porque ele respondia, era o responsável por todo o equipamento que tinha dentro da escola perante a Secretaria Municipal de Educação, ele vai, faz o BO e, na volta, ele volta a pé da delegacia, que é longe, viu, gente? É lá na outra ponta de Heliópolis. Ele volta a pé, já conversando pelas ruas com as pessoas e falando, gente, roubaram os computadores da escola, vocês não roubaram a escola, não roubaram o prefeito, não roubaram a mim, vocês roubaram os filhos de vocês roubaram a comunidade. E vai vindo até que ele chega na UNAS, e isso se espalha, essa fala ali. Uns dias depois dessa caminhada dele, porque o Brás vivia lá na comunidade, né? Ele ia todo dia lá na UNAS conversar e andar por lá, visitava, o menino estava dando trabalho na escola, naquele momento ele catava o moleque e falava, vamos lá na sua casa conversar com sua mãe. E alguns professores começaram a fazer isso também. A base do nosso projeto é essa mudança da relação, né? Pegar o menino lá que já chegou no limite, você pega, vamos lá em casa, falar com a mamãe lá, né? Então, no dia seguinte, uns dias depois, ele está indo lá, andando ali pela comunidade, 2 carros fecham ele, e um dos carros, o rapaz fala para ele, ô, seu Brás, a gente quer devolver os computadores, mas a gente queria devolver aqui na comunidade, porque a gente tem medo que se vai lá na porta da escola, dá algum rolo com a polícia. Né? E aí ele aceita, eles deixam os computadores lá. Acaba que, eu não me lembro direito, mas me corrija, foram 21 levados e devolveram 23, né? 17, Depois é que vieram os outros, né? E eu não vou comentar o que aconteceu, porque não voltaram os outros 3, tá? Não foi coisa com a qual a gente compactua. Bem, enfim, esse é um ponto muito importante para mostrar o tanto que essa relação das pessoas que trabalham dentro da escola estarem dentro também, e visitando, e andando, e conhecendo a comunidade ali, o território onde a escola está, o lugar onde os meninos e meninas moram. Quando eu falo menino, é os 2, tá? Estão lá. Isso é a base do nosso projeto, essa relação que começa a mudar ali. E começa a mudar também porque, em dados momentos de reuniões e tal, as coordenadoras e o diretor propõem aos professores, vamos dar uma volta dentro de Heliópolis, vamos lá conhecer. E tem um caso que eu me lembrei agora, de uma professora que, o dia que ela foi nesse grupo andar pela comunidade, que ela viu aonde, eu não me lembro o nome dela, e ela viu o lugar onde o aluno dela morava, que ela brigava tanto com ele, porque o caderno dele era sujo, porque vinha pingado de gordura e etc. Ela começa a chorar ali, quando ela vê o lugar que ele morava, o barraquinho ali que ele vivia, e ele sai de lá todo feliz. Eles adoram quando eles acham a gente na comunidade. Você está andando lá, professora, né? Ele veio todo feliz porque a professora tinha ido na casa dele. E aí, nisso, essas relações começam a mudar também um pouquinho dentro da escola em relação
aos alunos, né, e às pessoas da comunidade. Bom, é nesse momento, logo depois que roubaram o computador, numa conversa, a gente lá, com várias pessoas, dentro da escola, o Brás fala da vontade que ele tinha de derrubar aqueles muros, né, de tirar aqueles muros, de abrir a escola. Eu achei ótimo, tá? Porque eu dava aula de ciência, aquele jardim estava acabado, porque eu queria fazer atividades ali, não dava, porque não batia sol nenhum, era um muro imenso. E eu me lembro, eu estava lembrando esses dias, por conta dessa fala. Eu tinha lido uma reportagem num dos jornais aí, ou revista da época, onde tinha uma pesquisa que dizia, ó, o lugar que é aberto, que não tem muro, agora é o muro. Tem mais segurança. Unindo essa afirmação, em cima dessa pesquisa, com mais a visão de que quem deve cuidar da escola é a comunidade, aí o Brás manda ofício lá, por isso que não tem foto da derrubada. O muro era esse aí, ó, a escola inteirinha. Né? É uma escola grande, a gente tem árvores centenárias lá dentro. E, então, nesse momento é que aí eles vêm, tiram o muro e colocam aquelas grades, que nem tem em parque, aqui no parque mesmo, deve ser, aquelas grades largas, dobradas assim, eles cercam a escola com aquilo. E ficou mais bonita, tá? Porque algumas árvores que estavam todas escondidas pelo muro nos fundos da escola, elas apareceram. Mas apareceu também um depósito da prefeitura horroroso que tinha lá atrás, onde ficava trator e resto de areia, etc. Bom, enfim, mas aí é que acontece a derrubada literal do muro e a reação disso dentro da escola, algumas coisas que eu me lembro, não sei se fosse o Brás, ele ia lembrar de outras, mas eu me lembro de uma professora que, no final do ano, foi embora da escola, porque ela dava aula na parte da frente, numa das salas da frente, e ela não se sentia bem com as pessoas que passavam na rua vendo ela lá dentro da sala de aula. Né? A gente teve reações de todas as formas, as positivas, né? Porque a gente ouvia depois o pai de aluno passando lá e olhando assim, né? O menino está lá, ó. Né? E, a partir dessa derrubada do muro, a escola ficou mais segura. Tá? Porque a própria comunidade e as pessoas que passavam na frente estavam vendo, de dia ou de noite, o que estava acontecendo ali. Né? Bom. Bom, então. A essa altura, eu já estava na escola há um ano e meio. Eu cheguei 3 anos depois do Brás lá. Já estava toda a relação com a comunidade estabelecida, de forma efetiva. O muro derrubado. Eu estava lá quando foi derrubado o muro, foi tirado o muro, e a escola ficou mais visível, portanto, mais aberta. Né? Todo mundo enxergava. E nesse momento aí, que é longo, eu tive acesso, numa livraria, eu vi um livro que me chamou a atenção, assim, pelo nome, que é a escola que eu sempre sonhei e não imaginei que pudesse existir, do Rubem Alves, onde ele são crônicas sobre a Escola da Ponte, que fica em Portugal. Eu comprei o livro pelo título, não conhecia Rubem Alves, não conhecia nada. Eu achei o título lindo, era alguma coisa com a qual eu vivia, eu vinha pensando, a gente precisa mudar algumas coisas, e comprei o livro e li, apaixonei. Simultaneamente, é incrível, eu falo que o universo conspira. O sobrinho de uma vizinha minha estava fazendo uma pós-graduação e em contato direto com o José Pacheco na Escola da Ponte. Numa época em que e-mail eu não tinha em casa. Internet era uma coisa raríssima. Né?
esse rapaz, o Adilson, me mostra, eu comentei com ele do livro, ele me mostra o projeto Fazer a Ponte, numa apostila, que era um negócio assim, que o professor José Pacheco tinha mandado para ele. Isso faz 20 anos, tá, gente? Eu li aquilo, eu devorei o negócio, né? E aí, passado, eu não me lembro, não sei precisar exatamente a sequência das coisas. Estou contando como é que eu tive acesso a isso. Numa dada tarde lá, teve um problema terrível, eu estava na escola dando aula, era um problema que vinha se repetindo já fazia tempo, porque, geralmente, nós temos 6 turmas de Fundamental 2, e, às vezes, tinham 3 professores para trabalhar com eles, os outros não iam para a escola, faltavam ou não tinham o professor, porque não tinha mesmo. E isso era rotina. E teve uma tarde lá que teve um problema numa sala. Vocês imaginam um bando de crianças, de adolescentes, era um 6º ano, com 12, 13 anos, presos numa sala, sem ter orientação nenhuma, nem nada para fazer. E um bedel, um inspetor de alunos, sentado na porta, com a única função de mantê-los lá dentro. Eles não podiam sair. E aquele dia teve lá, eles faziam umas bagunças lá, teve uma bendita de uma rebelião, eu perdi a paciência, acho que era um dia que eu não estava muito bem. E eu e as 2 colegas que estávamos lá, descemos na sala do Brás, e eu falei para ele, olha, chega, a gente tem que fazer alguma coisa. Estou cansada, e elas 2 comigo, a gente está cansada desse faz de conta, a gente faz de conta que ensina, os meninos fazem de conta que aprende, e não acontece essa troca. Ainda falei para ele, eu morro de paixão pelo projeto, da relação que se tem com a comunidade, e a gente vê as coisas efetivamente acontecerem dentro dessa relação da comunidade, está dentro da escola, mas aqui dentro, no chão lá da sala de aula, não mudou nada. A gente tem que fazer alguma coisa. Tá? Eu não falei calminha assim, tá? Mas aí ele virou para mim e falou assim, e você conhece alguma escola que funciona? Ele ficou bravo comigo, né? Eu falei para ele, conheço. Acabei de conhecer. Tem uma escola em Portugal, a Escola da Ponte, que funciona de um outro jeito, e funciona. As crianças aprendem. Ninguém briga lá dentro. E aí ele falou, quantos alunos tem essa escola? Eu falei, 180. Pois é, a gente tem 1.200. E aí eu brinquei com ele e falei, ótimo, nós vamos ter uma escola da Ponte por período ou 2. Mas vale a pena pensar nisso. E, a partir daí, foi que ele conta nas palestras dele, essa passagem, que eu começo a deixar bilhetinhos, às vezes educados, às vezes textos, às vezes mal educadinhos, mas eu começo a deixar bilhetes para ele, para impulsionar mesmo. E aí, nesses momentos aí, ele é convidado a fazer uma pós-graduação em pedagogia comunitária, e vai fazer, e conhece a Escola Amorim Lima, no Butantã, que já estava começando um projeto inspirado nos princípios da Escola da Ponte. E aí também acabei que eu também fui, e ele levou vários professores, cada vez que ele ia lá na Ana Elisa, né, lá no Amorim Lima, ele levava alguém. Eu fui algumas vezes com ele, mas ele levou vários professores com ele. E, assim, a gente acabou montando um grupo para estudar. Nasce aí a ideia do que fazer e como fazer. E a formação do grupo. E aí, depois de 1 ano ou 2, acho que foi 1 ano que a gente ficou lendo, estudando, se embasando, a gente começa com a proposta dos roteiros de estudo por disciplina, e o primeiro passo foi, os meninos vão estudar em grupo. Né? Eles vão sentar em grupo, ainda tem as paredes, tá? E aí, nesse momento, começa 1 ano lá, a gente trabalha dessa forma. E o que acontece? O Brás chama isso de pedagogia da maçaneta.
A gente tinha reuniões, combinávamos os roteiros, trocávamos ideias, cada um fazia o seu roteiro. As salas estavam montadas com as carteiras em grupo e tinha professor que combinava tudo, estava tudo bem, ele entrava na sala de aula, fechava a porta com a maçaneta e a gente, às vezes, escutava mesmo, botava os meninos em fila, aquela arrastação toda, e dava a aula dele lá, do jeito que ele sabia. Então, essa parte aí é uma coisa que a gente sentiu durante um ano. Gradativamente foi diminuindo isso, mas continuava existindo. E do que eu me lembro, acho que 1 ano ou 2 depois, o Brás derruba as paredes todas, porque isso foi um ato de muita coragem dele, porque o projeto, ele a escola Campos Sales, ela faz parte de uma rede municipal, que burocraticamente ela é mantida por determinadas regras e leis. Então, você mexer com isso, ou se adequar um projeto, da forma como nós fizemos, com a rede, com as exigências da rede, é um problema até hoje. Né? Isso dá um trabalho que vocês não imaginam, porque a gente tem que fazer a coisa como a gente faz, e hoje já evoluiu bastante, mudou bastante, avançou, né? Evoluiu não, avançou o projeto bastante, mas ainda aquela burocracia continua exigindo, não tem nada na rede que dê para a gente aproveitar lá. Você tem que fazer as coisas lá do jeito que eles querem, ou que manda a lei, né? Bem, bom, aí derrubar as paredes, vamos pôr as fotinhas. Então, aí está o muro. Agora dá para ouvir? Não? Agora vem. Então, ó, aí é o slide que eu fiz, que era para me orientar. Esse aí que aparece é o João Miranda, o Brás e a Cleide, que hoje é a presidente da UNAS, tá? E que rolam lá com a gente. Aqui eu vou no... Aqui. Vai. Eu coloquei esse aí para vocês terem uma ideia da localização. Hoje, isso aí tudo em volta é Heliópolis, que hoje não é mais favela, tá? É um lugar urbanizado com esgoto, água, todos os direitos que eles ganharam durante esses 20 anos. Direitos não, as necessidades que chegaram lá, e em cima do Campos Sales, está aqui, ó. Tá? Em volta da favela. Isso aqui hoje é um céu, e essa foto é do céu. Nessa época que eu estou falando que a gente derrubou as paredes, a gente tinha só o Campos Sales. Aqui era uma rua onde passava ônibus, tinha feira de sábado. E aqui é o Meimei, que ainda está lá. A igreja de São João não aparece aqui, mas está para cá, sim. Acho que é esse aqui, o telhadinho, né? Eu olho lá para minha amiga, porque ela também... Esse aqui é o telhadinho da igreja de São João Clímaco. Bem, enfim, aqui era uma praça, né? Aí, onde é que eu parei? Bom, aí começamos com um projeto pedagógico propriamente dito, dentro da escola, que tinha a ver também embasado nessa relação estabelecida com a comunidade. Então, vocês vejam o tanto de mudanças que houve na questão de como estabelecer relações. E que tipo de relação? Isso chacoalhou ali, chacoalha até hoje, ainda, né? Essa mudança de relação. Porque é a questão do professor enxergar o colega como professor e como gente, né? Enxergar o menino, o aluno, o estudante, como reconhecer nele um ser humano integral, com saberes, que traz toda aquela conversa que a gente ouve falar há anos, por isso que falar é inovador, eu falo, não é. O negócio está aí nos livros faz anos. Paulo Freire falava disso, Edgar Morin falava, o povo estuda, mas nunca praticou, porque é difícil. Tá?
é complicado, porque aí você mexe mesmo com as relações humanas, com os afetos, né? Hã? Só? Hã? Nossa, já passou 40? Ah, tá. Acabou. Está acabando. Bom, enfim, a gente começa com um projeto que hoje, tá, deixa claro que é o caminho. Exatamente qual o caminho a gente está descobrindo dia a dia. Mas o caminho é a mudança do tipo de relação que se estabelece dentro da escola. E uma coisa que eu falo, quais são os princípios que foram anexados aos princípios que o Brás trouxe? Lembra que eu falei lá no começo? Tudo passa pela educação, a escola como referência, como centro de referência na comunidade onde ela está inserida. E, a partir do momento que a gente começa, efetivamente, o projeto pedagógico, os 3 princípios que a gente se inspirou e que colocamos lá como princípios da escola da Ponte, que é a autonomia, a responsabilidade e a solidariedade. Enfim, isso em resumo, a ética. O ser que consegue ter autonomia, com responsabilidade e vendo o outro com solidariedade, ele está vivendo a ética humana, né? Então, é em cima desses 5 princípios que a gente trabalha. E, como estava aqui, qual é o receio que nós temos hoje, que as coisas mudam diariamente. O nosso receio é a gente não perder de vista os princípios. Porque a forma de trabalhar isso tem infinitas. E essas formas é que vão mudando. A forma ali dentro da escola mesmo de lidar com a criança, nunca perdemos o controle, porque tinha uma coisa aqui, de nada, porque esse controle não existe. O que acontece ali tem as regras que a gente segue, as regras sociais e profissionais, né, de cumprimento de horário, nunca se abandonou isso. E os meninos dada a autonomia, eles vivenciam uma autonomia para aquilo que ele dá conta. E isso muda diariamente, praticamente. Então, você vai hoje lá, não é a mesma escola que estava ontem. Alguma coisinha já mudou na metodologia. E eu tinha muito mais a falar, mas acho que eu falei demais. Pronto. É isso. E o que eu queria dizer é que, assim, a gente tem um lema lá, que é repetido pelas crianças, pelos professores, todo mundo pergunta, a paz é de todos ou não é de ninguém? Que nasceu dessa relação com a comunidade, com todos os eventos, com a pacificação das relações, dos conflitos dentro da escola, porque continuam existindo conflitos, e o que mudou é de que maneira a gente faz essa mediação, pacificamente. E que me ocorreu uma outra. Assim, hoje, Heliópolis, se você andar por lá, você vai ouvir falar de Heliópolis, bairro educador, né, em cima de um conceito que acabou chegando lá, onde está na lei, na LDB, na Constituição, que a educação é dever do Estado, da família e da sociedade. E, se a gente levar isso a cabo efetivamente, não dá para falar a escola não educa, o pai não educa, é a sociedade que não educa. Ou educa para determinada coisa que ela mesma não aceita. É esse ambiente. Tá? Era isso. Acabou, não vou falar mais nada.
Obrigada, Mara. Depois a gente abre para conversa, de repente, se alguém tiver alguma dúvida, a gente... Claro. Vou passar a palavra para a Helena, que vai contar um pouco sobre a experiência dela aqui na Bienal e fazer algumas pontes com o que a Mara trouxe. Boa noite, gente. Primeiro, obrigada, Marília, pelo convite. É um prazer estar aqui. Essa questão que orienta que foi motivo do nosso convite é muito mobilizadora, né, da relação entre a estrutura e a transformação como que transformar a estrutura pode transformar as relações, o conhecimento, os afetos. Então, isso nos mobiliza muito, a mim e a Lilian, que trabalhamos bastante juntas. E eu acho que é uma questão que é central na educação, né? Você falou bastante de relações e como as relações têm a ver com as estruturas, né? Eu vou tentar ser rápida para a gente poder conversar logo e vou me orientar um pouco para umas coisas aqui que eu escrevi. Vou falar de duas coisas. Uma coisa que está relacionada a um trabalho que nós desenvolvemos, eu e a Lilian, bastante em parceria, fora daqui da Bienal, e uma outra coisa que a gente desenvolve aqui juntas, que a gente desenvolveu juntas. Então, eu vou tentar contar rapidamente algumas coisas sobre esses dois trabalhos, e acredito que vai fazer algumas pontes com o que a Mara falou. Quer mostrar? A única que tem é do momento que o Brás derruba as paredes. Eu achei uma outra além daquela. Mandei as duas para você. Que é um momento histórico também. Desculpa que eu interrompi a sua sala. Imagina, é uma foto importante. Bom, fora da Bienal, eu trabalho como formadora, trabalho na educação, atuando com equipes de secretaria e equipes escolares, e bastante em contato com a Lilian também. A gente desenvolve um trabalho acompanhando processos de reelaboração curricular nas escolas. E quando a Marília veio com esse convite de pensar a relação entre as estruturas e o conhecimento e as relações, a primeira coisa que eu pensei foi nesse trabalho que a gente desenvolve, porque o currículo dentro de uma escola é uma estrutura muito significativa, muito forte, né? Muito estruturante mesmo, né? É uma grande estrutura dentro de uma escola. E quando eu falo de currículo, quando nós pensamos em currículo, a gente não está pensando só em conteúdos, conteúdos formais, né, do que se ensina dentro da sala de aula, mas a gente está falando de espaços, como que os espaços são organizados, se tem parede, se não tem parede, como que é o muro, que tipo de abertura existe para a comunidade, como são os tempos da escola, qual é o tempo da aula, quais são os tempos dos encontros que as pessoas estão juntas para fazer o quê, enfim, tudo isso também é currículo, né? E aí tem muito a ver com o que você fala das relações, né, Mara? O currículo estrutura bastante as relações, mas geralmente a gente não percebe que estrutura é essa. Ela é meio, não diria invisível, mas a gente não questiona muito. A gente acha que a escola é assim e que as estruturas, e não só a escola, eu acho que várias estruturas na nossa vida, né, a gente não questiona. E o currículo é uma delas, né? Não vou me perder aqui, porque eu quero que a gente converse. Uma questão que a gente se colocou muito, eu e a Lília, num trabalho que nós realizamos, é que currículo a gente precisa construir para que possa existir na escola uma comunidade de estudantes e professores que aprendam, né? Como que esse currículo precisa estar estruturado? Essa foi uma questão que a gente se formulou e formula nos grupos em que a gente está, com os quais a gente está trabalhando.
E me parece que vocês, na Campus Sales, enfrentaram essa questão de frente quando vocês tomam todas essas decisões, né? De abrir a escola para a comunidade, de quebrar os muros, de enfrentar outras distâncias ou outras distâncias que existem entre as pessoas, que às vezes são invisíveis, né, não são materiais, mas me parece que é uma coisa que vocês estão se perguntando, né? Que currículo é esse que vai sustentar uma escola em que os estudantes possam aprender juntos e os professores também possam aprender, né? E, na verdade, assim, essa é uma questão bastante difícil, quando a gente fala em o que está entre as pessoas e o que é uma comunidade. Uma comunidade escolar, nenhuma comunidade é uma comunidade homogênea, né? Existem muitas diferenças em qualquer comunidade, em qualquer lugar que a gente está, qualquer comunidade escolar tem muitas diferenças. E não é função da escola homogeneizar nenhuma comunidade. Então, o lugar da diferença nessa comunidade é algo que precisa, que a gente é muito sensível a ela, né? Então, quando a gente acompanhava um trabalho de reestruturação curricular em um município, a gente debatia diversas questões que eram muito... A gente colocava para a equipe, para os profissionais com quem a gente estava conversando, diversas questões que eram muito importantes para os jovens, né? Questões étnico-raciais, questões de gênero, questões sociais. E a gente via que existia um conflito enorme em torno dessas questões, um conflito envolvendo os próprios alunos, um conflito, muitas vezes, envolvendo professores e estudantes. E a gente se perguntava, bom, como é que o conhecimento podia também mediar essas relações, né? Então, como é que os conteúdos, já que a gente também está falando de currículo, como é que os conteúdos podiam ser uma forma de elaborar, de alguma maneira, esses conflitos, né? Não se tratava de forma nenhuma de deixar esses conflitos de lado. Eram conflitos muito importantes, né? Que são conflitos da nossa sociedade que existem na escola da mesma maneira. Então, como é que isso podia aparecer dentro da sala de aula para que pudesse mobilizar a construção de conhecimento? E a gente via que, às vezes, essas questões ficavam à margem do currículo, não ficavam... algumas vezes não eram objeto de atenção. E, se tratando dessas questões étnico-raciais, por exemplo, de gênero, a gente foi elaborando uma ideia de que, no fundo, a gente estava se perguntando que a pergunta que a gente se fazia era, ao olhar o currículo de uma perspectiva descolonizada, portanto, porque os objetos de conhecimento eles precisariam ser problematizados a partir de diferentes perspectivas, né, das perspectivas negras, indígenas, femininas, além daquelas tradicionais que compõem, que a gente já lida com elas, então, das tradicionais brancas, europeias e masculinas. Será que a gente não teria mais chance de olhar para as nossas próprias diferenças, né, então, trazendo essas perspectivas também para dentro da sala de aula? E assim, dessa maneira, já que eu falei que não existe uma comunidade homogênea, será que, dessa maneira, a gente não poderia constituir uma comunidade que estaria compartilhando não uma identidade, necessariamente, mas o simples fato de poder pensar juntos sobre si mesmos, né? Então, os meninos poderem pensar sobre quem eles são, e isso nunca é uma coisa só, né? Então, o que estaria... Dessa maneira, a escola estaria sendo um espaço de pensar sobre as próprias questões, né? As próprias identidades que não são uma só, que nunca é uma só. Então, nesse caso, nos parece que a construção do conhecimento
também teriam lugar na mediação das relações e na transformação dos afetos, né? Então, isso nos parece bastante importante, se a gente consegue transferir essas questões que geralmente estão na margem do currículo, são aquelas questões que, então, tem a ver com o comportamento dos meninos, ou tem a ver com... Então, é o Dia da Consciência Negra em novembro, ou, enfim, tirar da margem para trazer para o centro, porque aí a gente daria lugar para que essas questões, essas relações pudessem também ser elaboradas, né? Então, esse é um aspecto que eu queria contar para vocês, que talvez faça algumas pontes aí com a nossa conversa da Mara. E um outro, para terminar, eu vou falar bem rapidamente, na verdade, para a gente poder conversar, contar um pouco como que o nosso trabalho aqui na Bienal, como ter participado da elaboração da publicação educativa, com toda a equipe, nos mostrou uma possibilidade muito interessante de estruturar encontros também com obras, com objetos de atenção, e que, no fundo, que isso fala, no fundo, da nossa capacidade de prestar atenção às coisas, a nós mesmos e aos outros, né? Então, de alguma maneira, foi um presente, assim, foi um presente poder fazer esse trabalho, porque nos complementou muito, né, nas nossas questões. Então, só para fazer algum sentido para quem não conhece a publicação ainda, eu vou contar rapidamente como ela se estrutura. A própria publicação é uma estrutura de encontro, então ela está organizada em 4. Ela está organizada como se fosse um baralho, né, parecido com um baralho, em 4 momentos. Então, em cada momento corresponde mais ou menos a uma carta. Então, tem uma carta que é voltada para o encontro com a obra, em que a pessoa encontra algumas sugestões, algumas perguntas que vão estimular ela a procurar uma obra. Uma carta que é dedicada à atenção, uma outra que é dedicada a um registro da experiência e uma última ao compartilhar, para que ela compartilhe a sua experiência com os outros que tenham feito esse exercício com ela. E a aposta a nossa aposta ao pensar essa publicação, e foi um trabalho coletivo, de fato, a aposta está na experiência de atenção que uma pessoa pode ter com uma obra ou com um objeto de atenção, antes e independente de qualquer discurso que ela que possa ter a seu respeito. E, para isso, os afetos que emergirem ou não emergirem diante da obra têm a chance de serem observados pela pessoa, né? Então, é como se é isso que a gente estivesse querendo provocar, esse tempo de atenção para que a pessoa possa se perceber em relação ao que ela está vendo. As cartas trazem algumas perguntas que instigam, que talvez ajudem a prestar atenção, mas que, claro, não são perguntas específicas para obras, para os objetos escolhidos, porque elas são justamente anteriores, né? Então, a ideia é que essa estrutura, essa outra estrutura, que são as cartas, funcionasse para o observador ir ativando a sua atenção, se deslocando de um ponto de vista habitual, e pensar sobre o que ele vê, ao invés de encontrar aquilo que ele pensa, quer dizer, ao invés de ver aquilo que ele já pensa de antemão. Então, esse deslocamento era o principal que a gente queria provocar, né? Bom, para terminar, gente. Então, arriscar-se a olhar coisas que inicialmente não escolheria, a lidar com o fato de não ter respostas e com a dificuldade que muitas vezes é encontrar-se com o outro, com a gente mesmo, pode ser muito incômodo, né? A experiência da atenção tem um pouco de incômodo, seja porque nos tira do controle, seja porque nos obriga a lidar com o novo, ou porque nos obriga a lidar com a gente mesmo, algumas vezes. Mas pode ser também uma experiência muito recompensadora
e realmente interessante, de encontro com o que estivemos observando, consigo e com as outras pessoas. Vale a pena suportar os incômodos, esses incômodos, para ter encontros com as pessoas e para construir conhecimento. E acho que desnaturalizar estruturas, que é um pouco o que a gente ouviu aqui da tua experiência, e prestar atenção e descobrir novas maneiras de prestar atenção em nós mesmos e aos outros, são coisas que a experiência da Campus Sales também nos faz pensar. Quer dizer, depois de te ouvir, eu fico pensando em algumas perguntas, né? Que estruturas funcionam para a gente? Como a gente pode observar essas estruturas? E que estruturas a gente precisa criar para encontrar as pessoas, né? Especialmente dentro de uma escola, né? Era isso.